Olá, tudo bem para você que nos acompanha aqui na tela da Band Paulista? Muito obrigado pela sua companhia. Está no ar o Band Eleições. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia e pela sua audiência. O Band Eleições está no ar aqui na tela da Band Paulista e a gente segue, claro, com as entrevistas com os pré-candidatos a prefeito da cidade de Marília. Hoje a gente recebe Eduardo Nascimento, que é pré-candidato à prefeitura de Marília pelo Republicanos. Eduardo, obrigado pela sua participação aqui no Band Eleições. Eu que agradeço o convite, Hilton, cumprimentar a TV Bandeirantes e cumprimentar toda a região, em especial a população de Marília. Agradeço mais uma vez o convite para estar aqui nesse programa. A primeira pergunta é aquela que a gente sempre faz, para os pré-candidatos. Por que você decidiu colocar o seu nome à disposição do partido, já visando uma possível candidatura, porque isso só acontece depois de julho, né? Perfeito, só após as convenções. Hilton, eu sou mariliense de alma e de coração há quase 50 anos. Estou vereador pelo 4º mandato consecutivo, presidente da Câmara por 3 mandatos também. Ocupei o cargo de secretário de governo na pasta de esportes. Ocupei cargos de executivo na iniciativa privada. E Marília atravessa um momento, eu acredito que o pior momento da sua história. A prefeitura, o poder público, a cidade não, mas o poder público vive a pior crise da sua história. Hoje nós temos uma dívida bilionária. O atual prefeito e o seu antecessor, o antecessor do atual prefeito assumiu a prefeitura com uma dívida de 200 milhões. Quando entregou para o atual prefeito, a dívida já era o dobro, mais de 400 milhões. O atual prefeito assumiu agora a dívida, passa de 1 bilhão e 300. Então a cidade, nesse momento, necessita de experiência. Então eu quero colocar a minha experiência, o conhecimento que eu obtive na iniciativa privada e também na vida pública, nos cargos que ocupei e que ocupo, para utilizar essa experiência proativa, positiva, para que unidos, montando uma equipe, se Deus quiser, se o partido me escolher e o povo me eleger, para que a gente possa tirar Marília desse abismo pelo qual a cidade se encontra, no qual a cidade se encontra. O senhor falou de uma dívida aí realmente muito alta. Astronômica. Se por acaso o senhor vier a ser prefeito de Marília, de que forma que o senhor pretende resolver essa questão da dívida? Olha, a dívida maior é a dívida com o IPREM, com o Instituto de Previdência do município. Hoje, só a dívida do IPREM, ela chega quase a 700 milhões de reais. Enquanto cidades do mesmo porte têm um caixa, têm um saldo, um fundo de quase 2 bilhões, vamos citar como exemplo a cidade de Bauru, para citar um exemplo mais próximo, hoje a cidade de Marília, o IPREM, o Instituto de Previdência, tem uma dívida de 700 milhões. Claro que não é do atual governo, mas esse atual governo mais que dobrou essa dívida. Então ele não fez os aportes que é estabelecido por lei, que é para recuperar a saúde financeira do Instituto, não fez os aportes patronais, de modo que essa dívida chegou a esses números. A dívida total inclui dívida do IPREM, precatórios, empréstimos que o prefeito foi concedendo ao longo dos seus 2 mandatos. Empréstimo, por exemplo, só o Departamento de Água e Esgoto foi parcelado 36 milhões de energia. O prefeito fez empréstimo para recuperação de praças, de recapeamento asfáltico, dívida mais de 24 milhões. Então, os próximos governos, em especial o próximo governo, vai ter uma situação complicada. Além dessa dívida astronômica, ainda tem os parcelamentos que vai cair no colo do próximo prefeito. O prefeito também atual, ele instituiu o plano de carreira no início desse 2º mandato, mas que vai passar a vigorar só a partir de 2025. Então ele fez um plano de carreira para o servidor, mas ele não pagou. Ele deixou a conta para o sucessor. Como que a gente vai fazer isso? Obviamente que precisa de ações rápidas. Por exemplo, o Departamento de Água e Esgoto de Marília, o seu principal insumo é a energia. Só o ano passado, o DAEM consumiu 40 milhões do seu orçamento só para pagar a energia. O que nós pretendemos para gerar uma economia só no Departamento de Água e Esgoto. Hoje em dia, você sabe que se o maior insumo é a energia, nós temos que buscar fontes alternativas de energia. Nós pretendemos criar uma empresa, hoje o DAE é o Departamento de Água e Esgoto. Pretendemos criar uma empresa de água, esgoto e energia, trazendo para dentro do departamento a Secretaria de Meio Ambiente. E com isso, criar energias alternativas, energias produzidas a partir do lixo e energia solar, criar usinas de energia para produzir oriundas do lixo, da queima do lixo, e também energia solar. Nós temos que buscar parcerias públicos-privadas para fazer esse investimento. Só com esse investimento, se você economizar o que o DAEM consome de energia, que é o seu principal insumo de 40 milhões por ano, em 4 anos a gente vai economizar quase que 200 milhões. Para dizer só uma fonte de energia, só uma fonte de recursos. Outra também, o município ele possui quase que umas centenas de áreas dominiais.
né? Que são essas áreas que estão de posse do poder público, que elas podem ser vendidas, leiloadas para a iniciativa privada. Né? Nós também pretendemos fazer isso e com esses recursos oriundos desses leilões, dessa venda dessas áreas, a gente usar esses recursos para capitalizar o Instituto de Previdência do município. Porque hoje a folha de pagamento dos aposentados, dos pensionistas, que é de responsabilidade do IPREM, e que hoje o IPREM, como não tem saldo, sai do Tesouro Municipal, a folha de pagamento bruta dá em torno de 14 milhões. Se a gente conseguir criar um saldo, criar um fundo no Instituto de Previdência do município, a gente alivia essa despesa do município e 14 milhões mês você recupera a capacidade de investimento do município. Hoje, Marília, praticamente do seu orçamento global, tem próximo de 3% a 5% só de capacidade de investimento, o que não faz frente às demandas, manutenção da cidade, obras, enfim. Então, a cidade hoje ela está quase que parada, sem capacidade de investimento nenhum. Nós precisamos, além de capitalizar o IPREM, além de recuperar financeiramente a cidade, né, recuperar o orçamento para que a gente possa ter recursos para fazer frente às demandas da população. Eduardo, você citou serviço aí, da população, perdão. Tá. Você citou aí os servidores, né? E hoje a gente nota que tem uma certa queda de braço entre a prefeitura e os servidores municipais, porque eles querem um reajuste acima de 20%. A prefeitura diz que não tem dinheiro e está nessa queda de braço. De que forma que você pretende resolver essa queda de braço se ela se estender até o próximo governo? Olha, primeiro que a gente tem que estabelecer o diálogo com o sindicato, que é o representante da categoria. Hoje não existe. O prefeito não recebe os representantes dos trabalhadores, dos servidores públicos municipais. Então, restabelecer esse diálogo e ter uma relação transparente. Não é? Hoje nós temos os limites que são estabelecidos por lei. A prefeitura, hoje, ela está quase que no seu limite prudencial da folha. A lei de responsabilidade fiscal, ela estabelece um teto de 54% de todo o orçamento que você pode destinar para a folha de pagamento. Hoje está quase 52%, está quase no seu limite. O ano que vem, tendo que cumprir com o plano de carreira, o pagamento dos benefícios que foram concedidos no plano de carreira, eu acho que isso vai bater no teto. Então, nós temos que aumentar a arrecadação para poder ampliar esse percentual, né? Agora, eu hoje, como presidente da Câmara, eu tenho um ótimo relacionamento com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Mas o que nós precisamos fazer é recuperar a cidade financeiramente, recuperar o orçamento para ter capacidade, para ter recursos para recuperar o poder do servidor, o poder de compra do servidor, a recuperar os seus salários. Porque o prefeito concedeu ao longo dos anos 24% de aumento quando a inflação foi superior a 30%. Então, ele deu índices abaixo da inflação. Né? E o servidor público tem perdido ao longo dos anos poder de compra. Até porque os reajustes têm sido abaixo quando igual à inflação, mas perdendo o poder de compra. Eduardo, vamos falar de geração de emprego? Essa semana, inclusive, eu estava dando uma olhada nos dados de Marília, que esses números têm caído de 2019 para cá, recuperou em 2021, mas depois teve uma nova queda, principalmente com relação à geração de emprego para as pessoas com deficiência. De que forma que você pretende fazer essa geração de emprego e voltar a recolocar essas pessoas no mercado de trabalho? Olha, há muitos anos, não é só nesse governo atual, a gente não viu acontecer em Marília a vinda de nenhuma empresa de grande porte. Até porque isso é um pouquinho mais complicado. O que a gente tem visto é que o atual prefeito, até o seu anterior, né, não firmaram nenhuma política na busca de atrair novas empresas. Né? Nós temos o Distrito Industrial Santo Barion, temos o Distrito do Sasazaki e tem o Distrito de Lácio, que falta fazer a infraestrutura. O que nós pretendemos de pronto é já fazer toda a infraestrutura e deixar pronto esse Distrito de Lácio para que a gente possa atrair, com doação de áreas e também com incentivos fiscais, atrair novas empresas e também incentivar as empresas já existentes em Marília, que Marília é uma cidade polo da indústria alimentícia, incentivar essas empresas já existentes em Marília a investir em novas unidades também. Né? Isso seria uma das alternativas. Mas o principal ponto aí é a gente atrair mesmo novas empresas. Marília é um centro tecnológico de informação, de TI. Também investir nesse setor, no setor de prestação de serviço. Né? Também Marília tem um grande problema nós precisamos incentivar a fazer um estudo novamente do Código Tributário do município. Há muita injustiça na questão tributária. Eu, durante alguns dias atrás, eu visitei 2, 3 empresas, né? E coincidentemente, uma empresa era prestadora de serviço do setor bancário. Né? Eles pagam em torno de 1,2 milhão por ano de imposto, que é o ISSQN, que é o imposto municipal. Né? Só que o dono da empresa me disse que ele abriu uma filial na cidade de Garça,
porque lá o ISSQN é mais barato. Então ele paga 1.2 milhões por ano, esse recurso está indo para a cidade vizinha. Eu estou dizendo, não há nenhum preconceito com a cidade de Garça. Tem uma outra empresa também que é do setor de vacinas, né? Eu também procurei esse empresário, ele paga em torno de 1 milhão por ano de ISSQN. Ele está recolhendo na cidade de Tupã, porque o ISSQN também lá é mais barato. Tem uma empresa que é da área de segurança. Muitos funcionários, uma empresa muito grande, uma empresa que atua no estado de São Paulo e até no Brasil. Também está numa cidade próxima, porque o ISSQN é mais barato. Então está havendo uma evasão de divisas muito grande na cidade. Nós temos que trazer de volta esses contribuintes para a cidade. Essas grandes empresas precisam voltar a pagar impostos de Marília, que a gente aumenta a arrecadação, e aumentando a arrecadação, com recursos você tem possibilidade de conceder incentivos fiscais para a vinda de novas empresas e também para incentivar as empresas já existentes a implantar, a instalar novas unidades. Eduardo, a gente vai falar também de segurança pública. Eu vou te fazer a pergunta, mas você vai responder no próximo bloco, porque a gente precisa ir para o intervalo aqui no Band Eleições. A gente vai falar muito das pequenas cracolândias que estão surgindo, né, nas cidades, principalmente cidades do porte de Bauru, de Marília, de Araçatuba, de Rio Preto, também de Presidente Prudente. Aliás, foi feita uma pesquisa e tem se relacionado isso também, mostrando que a cracolândia hoje não é simplesmente na cidade de São Paulo, né? Ela está migrando para outras cidades. A gente também vai falar então de segurança pública no próximo bloco, tá bom? Para você que está acompanhando aqui o Band Eleições, fique com a gente, rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Nós estamos entrevistando o Eduardo Nascimento, ele que é pré-candidato à prefeitura da cidade de Marília. Rápido intervalo, até já. Estamos de volta com o Band Eleições aqui na tela da Band Paulista. Estamos entrevistando então Eduardo Nascimento, ele que é pré-candidato à prefeitura da cidade de Marília pelo Republicanos. No bloco anterior, a gente falou sobre segurança pública, principalmente desse crescimento das pequenas cracolândias, né, em cidades do porte de Marília, de Rio Preto, de outras cidades aqui da nossa área de cobertura. E tem também essa relação com os moradores em situação de rua, né, que também tem aumentado. Para muita gente são duas coisas diferentes, mas para outras não. As duas têm muito a ver. Como que você pretende resolver essa situação se você vier a ser prefeito de Marília? Olha, na questão da segurança pública, são vários fatores, né, que interferem na questão da insegurança da população. Com relação ao poder público, a poda de árvores melhora a segurança pública, né? Porque a copa das árvores tomando a luminária, uma escuridão, então traz insegurança para a população. Também nós precisamos pensar na questão, aí precisamos ver questão orçamentária. Hoje nós temos em Marília o GAOC, que é o Grupo de Orientação à Cidadania, que é os amarelinhos que a gente chama de Marília, né? O pessoal que cuida do trânsito, que fiscaliza o trânsito. Nós precisamos pensar, verificar a legislação, talvez até mudar a atribuição dessas funções, porque fala-se muito em guarda municipal. Porque o que melhora a segurança é a presença do agente na rua. E hoje nós sabemos que o efetivo das polícias, Marília, por exemplo, hoje deve ter um efetivo menor de policiais nas ruas do que na década de 70. Então a cidade cresceu, é o triplo do tamanho, a insegurança aumentou, né, os problemas aumentaram, mas o efetivo da polícia, apesar dos avanços tecnológicos, ainda é pequeno. Uma outra medida, Marília tem o vídeo monitoramento, mas são poucas câmeras, né? E a equipe responsável não é a Polícia Militar, não existe uma integração entre a equipe de vídeo monitoramento e as forças de segurança, no caso a Polícia Militar. Então quem tem que cuidar desse vídeo monitoramento é a Polícia Militar. Também nós podemos ampliar essas câmeras usando uma inteligência artificial, onde essas câmeras já identifiquem a face, né, cometeu-se algum crime, algum meliante, então essas câmeras já identificariam, né, a pessoa que cometeu aquele crime. E também instalaria essas câmeras de alta definição, né, com inteligência artificial também, nos prontos-socorros, nos PAs, para que uma pessoa que cometesse algum tipo de crime, procurasse algum atendimento médico, ali também ela fosse identificada. Então são ações que não demandam muitos recursos, né? E que já existe, mas você precisa ampliar e que precisa realmente funcionar, que pode melhorar muito a segurança. Então, a criação da Guarda Municipal, fazer um estudo na legislação para ver se é possível ampliar as atribuições do GAOC, transformando ele numa Guarda Civil, porque hoje ele só está lá para multar a população. Ele só está lá para isso, né? Um talão de multa, autuando a população, né? Então, a gente poderia ampliar, né, as atribuições desses agentes
né? Com treinamentos novos, com uma escolinha preparatória, para que eles pudessem exercer também esse tipo de patrulhamento. Eu visitei a cidade de Indaiatuba alguns anos atrás, eles tinham acabado de instalar a Guarda Municipal. E segundo dados estatísticos, só um índice, que é o índice de furto, reduziu em 40%. Porque o que inibe a ação do criminoso é a presença do agente nas ruas, né? Nós temos os pais hoje, têm uma grande preocupação com os filhos nas escolas, né? Então eles auxiliariam também nesse patrulhamento das escolas, de auxílio das escolas para evitar a ação de traficantes, enfim, que possam cooptar essas crianças para o mundo do tráfico. Então são algumas ações que a gente adotaria, que eu acho perfeitamente viável, para melhorar a questão da segurança na nossa cidade. Agora, com relação à Cracolândia, que também tem a ver, que são moradores em situação de rua, que não, obviamente que grande parte deles estão nessa situação devido ao álcool e a drogas. Outro por questão familiar, outro por questão de que abandonaram os seus lares, por questão de perderam suas casas e tudo mais, né? Mas aí nós precisamos de ações mais efetivas. E aí uma ação conjunta das secretarias, da saúde, né, para aqueles que têm problemas psicológicos, psiquiátricos, né? Bem-estar social, teria que ter as casas de apoio. Nós temos a casa de passagem que fica na área central, mas hoje, como esse problema está indo para os bairros, nós teríamos também que ter casa de passagem, por exemplo, na Zona Sul, outra onde a maior incidência desses moradores em situação de rua, para que eles pudessem ter ali um banho, né, ter ali uma troca de roupa e já fazer a triagem, né? E, se possível, encaminhar para a Fumares, que é a Fundação Mariliense de Recuperação Social, que foi criada na década de 70 com essa finalidade e que hoje não funciona. Para você ter uma ideia, ela existe, está em funcionamento. Eu digo que não funciona na prática, porque hoje, segundo informações que nós recebemos, tem três internos e tem 7 funcionários para cuidar de 3 internos. E nós temos informações e dados oficiais de que o ano passado Marília tinha 355 moradores em situação de rua. Hoje, números extraoficiais já nos apresentaram em torno de 600 pessoas em situação de rua, né? E isso traz uma grande preocupação, incomoda bastante, né? E o governo atual, nós não podemos fazer, é importante abordar isso, Wilton, porque Marília, num passado não muito recente, no governo anterior a esse atual, o que eles faziam? Eles faziam uma higienização social. Eles pegavam um morador de rua, enfiavam num ônibus, davam um choque para expulsar eles da cidade. Isso é desumano, isso nós não podemos admitir, sob hipótese nenhuma. Temos que dar um tratamento humanizado para esses seres humanos que, devido à falta de sorte, o problema, como eu disse, familiar, envolvimento com álcool e drogas, infelizmente foram colocados nessa situação. Eduardo, vamos falar um pouquinho do Band Cidades Excelentes, né, que foi criado pelo Grupo Bandeirantes juntamente com o Instituto Áquila, por meio do IGMA, que é um índice, né, que faz a avaliação da administração municipal. São 6 plataformas, né, para se ter essa ideia de como é que está a cidade. E a nota média de Marília está em 53. É bom lembrar que vai até a 100. Ou seja, é uma média, está na média, mas, né, se a média for 7 para ser aprovado, está reprovado. Está reprovado. Como é que você avalia essa média de Marília de 53? Eu avalio, está caindo, tá, nos últimos anos. Eu avalio com muita tristeza, né? Porque quando da eleição do prefeito Daniel, o que ele vendeu para a comunidade, o que ele vendeu para a sociedade de Marília, olha, eu sou um gestor, Marília precisa de gestão, mas na prática foi totalmente o contrário. Uma dívida, como disse aqui, de 400 milhões, hoje está o triplo. Quase 1 bilhão e 300 milhões em dívida. Então não houve investimento na cidade, não houve vinda de novas empresas da cidade, não houve um incremento da cidade. O único índice, eu estava vendo esse índice, que ainda se manteve um pouquinho melhor, sim, foi na questão da infraestrutura e sustentabilidade. Mobilidade urbana. Mas a infraestrutura é porque fez uma falsa propaganda de que o esgoto de Marília é 100% tratado, quando não é. Não é? Tanto é que o agente federal Júnior Pfeff, que é um vereador, aprovamos uma lei de sua autoria que proíbe o prefeito municipal de inaugurar a obra quando ela não está concluída. Inclusive, ele entrou no Tribunal de Justiça pedindo a inconstitucionalidade da lei. Porque quando você consegue inaugurar uma obra, você melhora os índices. Então, ele inaugurou a obra do esgoto, né? Então, tem-se essa falsa impressão de que o esgoto de Marília é tratado quando não é. O marilhense sabe. Em todas as regiões da cidade, o que corre é esgoto a céu aberto, né? Então, infelizmente, esses dados acabaram iludindo aí o Instituto, ludibriando o Instituto. E uma das plataformas aqui que chama a atenção é a saúde e bem-estar, né? 36 de 100. De 100. Péssimo. Em todos os índices, Marília vai muito mal. Infelizmente, vai muito mal. Agora, o esgoto não está 100% tratado, até porque os emissários não estão interligados. Nós sabemos disso. Mas
A taxa do esgoto na conta de água já está em 75% sem ter o esgoto tratado e sob ameaça de chegar a 100%. Então, o marilense hoje ele paga uma água cara, um esgoto caro, mas não tem essa prestação de serviço por parte do poder público. Então, é lamentável esses índices. Nós precisamos de uma força-tarefa muito grande. Estamos montando uma equipe técnica de alto nível para a gente montar, para a gente preparar e apresentar para a sociedade o nosso plano de governo, né, estabelecendo metas para cada segmento da sociedade, fazendo uma radiografia dos principais problemas da cidade, para que a gente possa, como disse no início do programa, retirar a cidade desse grande abismo, desse grande buraco que a cidade se encontra atualmente. Falar de um setor é chover no molhado. Infelizmente, todos os índices, todos os dados, em todos os segmentos, na saúde, a educação, que Marília sempre foi modelo para o Brasil, a educação está mal, meu Deus do céu. Só está de pé devido à equipe de apoio pedagógico, professores, diretores, pessoal de apoio pedagógico, está carregando nas costas. Porque se depender do governo, infelizmente a cidade vai muito mal, a educação vai mal. Eduardo, vamos falar de um assunto que tem mexido e preocupado, não só Marília, mas, claro, quase todas as cidades do país, que é a dengue, né? Hoje, se você fizer uma avaliação das grandes cidades aqui da nossa área de cobertura, Marília é a cidade que mais tem casos e a que mais tem mortes. O que fazer? Claro que isso também é um problema do morador, que o morador também precisa ajudar, já Sim, que claro. Mais de 80% dos focos do mosquito estão dentro da casa, né, dentro da residência. Mas o poder público, que forma que essas ações podem ser mais eficientes para resolver a questão da dengue? Por exemplo, precisa de ações imediatas. Marília vive um sério problema de aumento da demanda no atendimento da UPA e do PA, que é onde tem que atender a média e a complexidade. Quando o investimento maior tem que ser na rede primária. Então, o tratamento da dengue, se você pegar no início, o tratamento é com analgésico e hidratação, tomar o soro. Então, você tem que preparar as UBSs, as unidades de saúde, para ter o atendimento imediato, para não agravar a doença. Isso sem falar antes das medidas preventivas, para que não aconteça, para que os criadores não aumentem. Não houve, a prefeitura não preparou uma força-tarefa para já de pronto, de início, quando surgiu a dengue, para combater os criadouros, os criadouros do mosquito Aedes aegypti. Não houve o fumacê, o famoso fumacê, não houve nada disso. Não houve campanhas educativas, não houve medidas preventivas. Depois, a rede básica não estava preparada para receber as pessoas, para dar um diagnóstico rápido e um tratamento rápido e eficaz. Então, você não dando o atendimento de primeira hora, o socorro imediato, a pessoa piora, vai para o hospital e o risco dela vir a perder a vida é grande. Então, precisa de ações rápidas na rede básica, no atendimento primário. Rapidamente, quando deu o sintoma, já diagnosticou o sintoma, já fazer as primeiras medidas com medicamento, com hidratação, para a pessoa não ter a sua saúde complicada, debilitada, para daí ir para o pronto-socorro e aí para o hospital. E aí a situação se agravar e ela vir a perder a vida. Eduardo, o nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado também pela sua presença. Mas foi muito rápido. Aqui no Band Eleições. Eu que agradeço, Hilton, dizer para a população de Marília que Marília atravessa um momento muito crítico, né? Eu sei que tem candidatos dizendo que errou, que agora quer acertar, nós não temos tempo para isso. Por isso que eu coloco o meu nome, a minha capacidade, o meu conhecimento, o conhecimento da máquina pública a serviço da população de Marília, para que a gente possa resolver de forma rápida os graves problemas que assolam hoje a nossa cidade. Eduardo, obrigado pela sua participação e o Band Eleições aqui na tela da Band Paulista está chegando ao fim com mais um pré-candidato à Prefeitura da cidade de Marília. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência e a gente se vê.